Nós retomamos o estudo do nosso Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração, o item número 4, Prece, a partir da questão 664. Nós chegamos a abordar essa questão no nosso encontro anterior, mas depois nós concentramos a nossa atenção um pouco mais sobre a nossa postura mental, diversificamos um pouco o nosso assunto, né? Então eu vou retomar a partir dessa questão, então, 664, para deixar mais claro para nós aqui a lição, que é trazida então por essa questão. Kardec pergunta, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como pode as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Então, inicialmente, quando nós falamos sobre o dobrar-se a justiça de Deus, nós falamos sobre a realidade que os espíritos encontram no plano espiritual após a desencarnação, muitas vezes numa condição de bastante sofrimento, e aí então o que é perguntado por Kardec é se as nossas preces podem de alguma forma ajudar esses espíritos, ou ainda se elas podem modificar as condições desses espíritos no mundo espiritual como resultado da lei de causa e efeito, se nós então podemos alterar essa situação. Nós temos aqui então a resposta. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é quase sempre consolado, é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com sua boa vontade. Esse desejo melhora, excitado pela prece, atrai para os espíritos sofredores espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Então eles acabam aqui convocando cada um de nós para esse trabalho de auxílio também no plano espiritual, a partir das lembranças, a partir das recordações que nós temos, enviando pensamentos construtivos, pensamentos positivos, pensamentos esclarecedores também, para que esses espíritos, então, conforme Emmanuel lembra naquela passagem do Consolador, que eu li para vocês aqui anteriormente, que o espírito muitas vezes, embaraçado nas confusões, naquele estado de perturbação da desencarnação, ele então segue esses conselhos, segue essa orientação. Então, é a melhor assistência que nós aqui encarnados podemos prestar. E nós lembramos sempre que quando se fala sobre orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, nós temos que estender a nossa visão além da doutrina espírita. Nós lembramos, por exemplo, que existem nas escolas religiosas de hoje vários tipos de práticas, de ritos, que dizem respeito aos mortos. A própria, por exemplo, missa de corpo presente, missa de sétimo dia. Nós temos em outras religiões também ali os cerimoniais, as homenagens que são prestadas a esses espíritos são formas de oração. Embora nós, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, por isso que é muito importante para nós termos essa visão mais, bom dia, mami, essa visão mais ampliada de que aquilo que os espíritos trazem para nós, embora a resposta seja direcionada para nós, as respostas sejam direcionadas para nós espíritas, as perguntas que Kardec faz são perguntas que ele tira do comportamento das pessoas no mundo normal.
Então é algo que ele observa numa comunidade, no comportamento de uma pessoa, dentro de uma religião. E aí então ele traz essas situações que são reais do cotidiano para termos um esclarecimento doutrinário. Então, quando nós lemos a pergunta e depois lemos a resposta e elas nos satisfazem, falando numa linguagem apropriada, usando os termos e os ensinamentos espíritas, nós temos que pensar de que forma que essas respostas também podem ajudar aqueles que seguem uma filosofia diferente. Então, por exemplo, fizemos uma missa de sétimo dia, o que é bastante comum, né, no nosso meio, né? As pessoas fazem muito isso, muitos católicos, muitos evangélicos fazem esses cultos aos seus desencarnados, né? Então ele diz assim a resposta: pensemos dessa forma agora, olhando por essa nova perspectiva. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e que porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. Então aqui em São Paulo nós temos, aqui na Zona Norte, né, quase na zona central da cidade, a Igreja das Almas. Bom dia, Arnaldo. É uma igreja bastante conhecida, e ali então as pessoas vão acender velas em memória dos seus mortos. Então missas são feitas de forma regular, tem ali um local apropriado, né, onde as pessoas colocam ali as velas, né, não sei o nome exatamente, se é um velário, né, não sei se é esse o nome que se dá àquele móvel, né, que é grande e tudo mais, e as pessoas vão sempre lá. Nos cemitérios, por exemplo, nós encontramos também em muros, aqueles locais onde as pessoas também ali acendem suas velas, colocam suas flores, né? Então, lembremos sempre desse comportamento do dia a dia e nós ficamos nos perguntando de que forma que esse tipo de comportamento aqui no nosso mundo material pode afetar aqueles que estão no mundo espiritual. E a melhor forma de nós fazermos isso é exatamente nos colocarmos no lugar, né, velário mesmo, né? Obrigado, Miriam. De repente eu sabia e meu subconsciente tinha gravado, ou eu chutei e acertei, um dos dois. Vamos fazer de conta que eu já sabia, assim eu causo uma impressão melhor para vocês. Então, a gente tem que pensar, nos colocando no lugar dos desencarnados, muitas vezes nós vivendo aqueles dramas de consciência, sentindo ali as saudades dos nossos familiares e amigos, muitas vezes sentindo também falta da vida que nós tínhamos, aí já o que é uma situação muito comum, muito frequente no plano espiritual, porque nós acabamos sentindo falta daquilo que nos proporcionava prazer de alguma forma. E aí então, diante dessa saudade, diante dessas dores, nós então somos envolvidos por essas vibrações, vibrações essas que nós não compreendemos como funciona, porque nós não temos nada parecido aqui no nosso mundo real que se assemelhe a essas energias que são enviadas de uma pessoa que chega até a outra. Nós sabemos de teoria. Nós sabemos, por exemplo, que quando você pensa de uma forma, pensa mal de alguém, os seus pensamentos negativos acabam bombardeando aquela pessoa. É o que nós sabemos na teoria. Mas e na prática? Será que quantas são as pessoas que de fato sentem o impacto dessas energias? Né? Então nós não sabemos. Já no plano espiritual, que é um ambiente mais sutil, essas energias acontecem, né? Elas agem de um modo muito mais denso, de um modo muito mais contundente. Então nós sabemos que acontece, mas não conseguimos compreender o seu efeito. De qualquer forma, quando nós então direcionamos o nosso pensamento em homenagem a alguém, e aí então não é apenas em velórios, em sepultamentos, em datas comemorativas, né, aos mortos, ou um culto específico que se pede, muitas vezes uma homenagem que se presta a alguém é uma forma de prece, porque é enviada àquela pessoa pensamentos de carinho, pensamentos de respeito, de admiração. Da mesma forma que nós temos também pensamentos opostos, né, que podem causar ali no espírito uma angústia maior. Então, todos esses comportamentos que nós temos aqui no mundo material, chega até o mundo espiritual, então,
ajudando esses espíritos, primeiro, o afeto, segundo, o conteúdo dessas preces. Porque nós pensamos, né, nas preces que chegam até lá, falando para o espírito que ele é lembrado, que ele é muito querido e tudo mais, mas ele se encontra ainda preso no meio das teias, né, de confusão que ele não consegue se desembaraçar. Então muitas preces também são levadas com conteúdo, e é exatamente esse conteúdo que contribui para que os espíritos se esclareçam melhor. O Arnaldo colocou esse ato de acender velas, poderíamos considerar como uma espécie de catalisador de energias, não apenas esse, né, Arnaldo, mas a gente lembra o livro Violetas na Janela, é uma expressão que dizia respeito àquela violeta que ficava na janela, que a mãe da Patrícia colocava, lembrando dela, e ela então tinha essa flor materializada no plano espiritual. Então, qualquer tipo de ato que, sendo materializado ou não, chega ao mundo espiritual dependendo exatamente dessa concentração para enviar essas energias. Então, estando num local, segurando um objeto, tendo ali uma determinada postura. Imaginar, por exemplo, né, nessa tragédia que aconteceu aqui em São Paulo, lá na escola estadual, né, numa escola estadual lá em Suzano, o retorno, isso aconteceu na semana passada, mas ontem, por exemplo, antes de ontem, aconteceu ali o retorno dos alunos à escola. E muitos grupos, né, grupos religiosos, grupos de profissionais, né, psicólogos e tudo mais, estavam ali de prontidão para fazer um trabalho de acolhimento. E ali nós encontrávamos então as crianças abraçando a escola, grupos de jovens fazendo rodas de música. Quer dizer, esse tipo de comportamento também são energias poderosíssimas que são mobilizadas para aquelas pessoas. Flores que eram colocadas na porta da escola, né? A gente vê muito isso também pelo mundo afora, onde acontecem atos de terrorismo, né? As pessoas colocam fotos, colocam velas, colocam flores, colocam cartas. Então qualquer tipo de manifestação, porque já o que vale é o espírito, né? Porque a gente lembra que você acender uma vela ou você colocar uma flor, você está na ponta, na extensão, né, no final daquele ato, que ele começa a ser planejado, elaborado no pensamento. Então ele pensa assim, eu quero acender uma vela porque eu estou sentindo falta, estou com saudade daquela pessoa que desencarnou. Começa por ali. Depois ele simplesmente materializa o ato, concretiza o ato, que para ele, sem dúvida nenhuma, tem um simbolismo muito importante, potencializando aquilo que ele pensa. Mas só o fato dele estar com o pensamento voltado para aquela pessoa que desencarnou, ou para aquelas pessoas, já começa ali então essa mobilização. O Brás colocou, né, a polícia goiana evitou outra tragédia daquela que iria acontecer em Potalina, Goiás, né? Então conseguiram prever, né, Brás? E a gente vê também a grande mobilização do plano espiritual, inspirando, né, os profissionais, aquelas pessoas que estavam ali planejando também aquele tipo de ato, né? Mas poderíamos ter um outro quadro ocupando o espaço na nossa mídia, né? Aquela mãe que mantém o quarto do filho do jeito que deixou por anos, né? Não acende vela, não coloca flores, mas fica nesse luto chato de lembrança, né? Reza o tempo todo no quarto do filho morto, né? O Chico mesmo já trouxe para nós ensinamentos valiosos sobre isso também. Porque aqui inicialmente, né, Dudu, ele fala sobre a prece, que é direcionada aos espíritos, né, e espíritos sofredores, aos desencarnados, né? Essa pergunta que você colocou, ela vai dizer respeito para nós já na quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata para nós aqui das esperanças e consolações. Deixa eu pegar lá para a gente poder olhar, que é o capítulo... Quer ver? Não, é pertinente que você colocou. Eu só vou fazer essa passagem para depois a gente volta. Lá no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, no item número 2, Perda de Entes Queridos. Porque aí então os espíritos tratam exatamente dessa questão, que é que acaba sendo no mesmo tema, no fim das contas, porque nós falamos sobre o pensamento que é direcionado nesse capítulo que nós estamos estudando. Ele fala sobre a prece, que é um pensamento dirigido de uma forma construtiva, de uma forma positiva, mas nós temos também a prece sincera, né, na essência da prece.
Mas nós temos também outras situações que já diz respeito a essa parte mais para frente, que são aquelas mães que, embora façam preces, são preces imantadas de muito sofrimento, de muita saudade. E aí os espíritos respondem, né, que isso acaba sendo uma falta de fé muito grande, que acaba sendo levando um prejuízo muito grande, angústias, né? Inclusive nós temos aí, numa das mensagens do Chico, a gente vai depois explorar um pouquinho mais esse conteúdo dos livros do Chico, né, um jovem, né, que dizia assim: mãe, em vez de lamentar, né, a minha desencarnação, no dia do meu aniversário, faça uma festa para crianças carentes, em minha homenagem. Né? E a mãe depois acabou então aceitando essa sugestão, e cada vez então que chegava o aniversário do filho, ela ia para uma creche, isso já há muito tempo, não sei se ainda acontece, né? Mas ela ia então numa creche, num ambiente onde tinha crianças ali carentes e tudo mais, e ela fazia uma festa em homenagem ao filho. Né? Então tem esse lado também, que já é essa parte de esperanças e consolações, exatamente tem esse aspecto da doutrina espírita, que é o aspecto consolador, que vem através da compreensão, que vem através do entendimento, né? Que seria não apenas em extremo, mas também invertido, né? Porque não chega a ser uma adoração, mas é uma punição que ela impõe a si própria e também acaba depois envolvendo o espírito. Uma energia muito densa, muito sofrida, e o espírito também, que procura o seu equilíbrio, também não consegue, exatamente porque a saudade que ele sente acaba sendo potencializada por uma dor muito grande. Então eles são muitos os trabalhos que são realizados no mundo espiritual, e por isso eu falo para vocês sempre, né, que existe uma equipe, uma legião de psicólogos no mundo espiritual, porque todo o trabalho que nós percebemos que é realizado para a nossa adaptação no mundo espiritual é um trabalho psicológico. Primeiro vem esclarecimento, vem consolação, né, para depois o espírito então começar a se desenvolver, a se ocupar. É um trabalho muito difícil, porque para aqueles que têm uma compreensão do mundo espiritual, isso já é mais fácil de aceitar. Mesmo que seja de outra crença, né, porque se nós pegarmos, por exemplo, as escolas dogmáticas que falam do mundo espiritual com céu, inferno, purgatório, o espírito vai chegar do outro lado, a surpresa que ele vai ter é exatamente o despertar e ver uma nova realidade. Mas ele aceita o mundo espiritual. Ele tem essa compreensão de que existe algo além da matéria. Agora, o mais difícil é aquele que desperta, que desencarna, sem consciência do mundo espiritual, e mesmo percebendo a sua nova realidade, ele deseja continuar aqui no mundo físico. Então nós temos ali situações das mais variadas, e os espíritos que trabalham nesses casos são ali espíritos heróicos. São heróis que trabalham mesmo, porque é um trabalho extremamente difícil. André colocou, né, e é impressionante que quando levamos consolo ao outro, somos os primeiros a sermos consolados, né? Até porque também é aquela a alegria do servir, né, André? Porque quando se fala sobre o ato de caridade, e que o beneficiado somos nós mesmos, e nesse caso o consolo que foi levado caracteriza-se como um ato de caridade, o que os espíritos falam, né, que a caridade nos transforma. É exatamente por esse sentimento de alegria, de satisfação, que nós não encontramos paralelo em nada aqui no mundo material. Você pode ganhar um presente, você pode fazer uma viagem, é um prazer, é uma satisfação, mas você enxugar a lágrima do outro, né, você tendo essa sensibilidade para perceber tudo isso, a gente vê o grande valor do que é a gente vivermos essa humanidade que existe dentro de nós. O Arnaldo colocou, né, em velório observamos que são feitas orações para o morto, esquecendo dos que ficam. Contudo, a preocupação é de consolar os vivos. Né? Após isso, nossos irmãos católicos fazem missa de 7º dia, primeiro mês seguintes, né, e depois anuais, esquecendo de consolar os encarnados. Né? Fazemos quase sempre pela metade. São tentativas, né, Arnaldo, porque a nossa relação com a morte, ela é uma relação muito difícil, porque, primeiro, é a falta de compreensão com relação à morte. Para nós, da doutrina, nós temos um esclarecimento bastante amplo e bastante profundo, que nos ajuda bastante, né? Mas a morte em si, ela traz para nós sempre aquela sensação de fim, aquela sensação de perda, aquela sensação de dor. E não é à toa que nós temos, nesse período de luto,
aquela característica decorativa do próprio luto, né? O preto, as velas, aquele ambiente literalmente fúnebre, né? Então, assim, a morte para nós é ainda um grande tabu. Porque a primeira coisa que você tem é que a sua vida vai se transformar e você vai se afastar das pessoas que você ama. E depois a ideia, como de um modo geral que nós temos da morte, é uma ideia de esperança, não de convicção. Porque assim as escolas ensinam, né? Porque no futuro, porque da terra a terra, pó a pó, porque Deus vai consolar, a gente fica assim, ai, tomara que ele console. Mas você tem certeza absoluta disso? Você sabe para onde ele vai? Você sabe como ele está? Você sabe o que vai acontecer? Aí a gente fica assim, eu não sei, mas eu torço, eu espero. Então é sempre naquele campo das expectativas. E por isso então a gente prefere lidar muito mais com a vida física do que com a material. Então a gente torce para que o outro vá para um bom ambiente e realmente se esquece, né? Então nós espíritas, por exemplo, algo que também nós cometemos esse equívoco, por falta de uma convicção, é a nossa própria postura no cemitério. Quando você vai ali prestar a última homenagem para alguém que está sendo sepultado, alguém que está indo embora, né? Alguém não, o corpo que está sendo sepultado, alguém que está indo embora. Então a gente tem aquela postura mental que também não é adequada, que a gente também se deixa levar pelo ambiente, pelo reencontro com pessoas que a gente não vê há muito tempo. Então você vai assim, né? Eu faço aquela prece, que aquela pessoa da minha família seja bem acolhida no mundo espiritual. E aí quando eu chego, eu encontro com meus primos que eu não vejo há muito tempo, eu encontro aquelas pessoas que eu não vejo há muito tempo, você acaba, como é que você está e tal, você acaba se distraindo. E na verdade a gente deveria ter uma postura de recolhimento, porque nós sabemos não apenas o significado da morte, mas o significado desse momento em especial, em que o espírito começa a passar por aquele, passa por aquele processo de desprendimento, a perturbação vem de uma forma muito intensa, as influências das pessoas que estão próximas acabam provocando sobre ele um efeito, muitas vezes negativo, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Quando a gente fala sobre o próprio sepultamento, naqueles momentos pós-sepultamento, porque o espírito continua ainda precisando da nossa ajuda, porque a gente acha que fechou ali a sepultura e o espírito vai com Deus. Só que ele está precisando de ajuda ainda, é aquela ajuda constante. Então a gente acaba ficando sem saber como lidar, a gente tenta fazer o melhor. Só que o nosso melhor está muito aquém da realidade. Eu acho que a gente só vai ter essa compreensão mesmo quando chegar do outro lado passando por essa experiência. Aí a gente vai dizer assim, né? Como eu falei para vocês, Joana de Ângeles, lembra que a gente só aprende mesmo a lição quando passa por ela na pele, quando a gente sente na pele, né? Então imagina que nós desencarnamos, chegamos no mundo espiritual, a gente vai se lembrar como aconteceu o momento em que nós começamos o desligamento do nosso corpo, como foi aquele momento do velório, sepultamento, qual é o sentimento que nós sentimos, qual é o efeito dos sentimentos que é sobre nós, da nossa família, dos nossos amigos, como fica a nossa consciência diante de tudo isso. Então tudo isso para nós é teoria, porque nós, embora tenhamos desencarnado milhares de vezes, nós não nos lembramos. Mas a teoria já mostra para nós, então nós precisaríamos ter não um ritual, deixa eu encontrar uma outra palavra, não seria um ritual, mas seria assim um manual de conduta. Qual é o manual de conduta que todo espírita deveria adotar? Ou melhor, desse manual de conduta, quais seriam exatamente as ações que nós deveríamos realizar em todos os sepultamentos, todos os velórios? E aí então nós colocaríamos isso como uma regra, olha, todo mundo tranquilo, evitando qualquer tipo de perturbação, o respeito total, os velórios, né, como eram feitos antigamente, em que virava a noite, né, hoje os velórios já fecham durante a noite. Olha só a realidade do cotidiano mudando os nossos hábitos e as nossas tradições. Espiritualmente, de que forma que nós temos que nos comportar. Então tudo isso são protocolos que a gente vai utilizando, vai adaptando, né, conforme a gente vai se esclarecendo. Então até mesmo, por mais esclarecidos que nós somos, nós acabamos errando por isso. Que podemos até ver pela chamada que o Espírito dá para nós aqui no final. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostra que sereis culpados
se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Então, muito bem, qual foi a última vez que nós fizemos alguma prece por alguém que desencarnou? Então nós somos culpados, porque todo dia está desencarnando gente, pessoas da nossa família que desencarnaram, muitas vezes continuam precisando de ajuda ainda. Então tudo isso para nós acabam sendo aprendizados e desafios, né, para o nosso aperfeiçoamento. Mas é um aperfeiçoamento que vem de uma forma lenta, mas continua vindo. Cabe a nós agora nos aperfeiçoarmos diante disso. O Braz colocou aqui para nós, né, quando comecei a praticar a projeciologia, tive uma surpresa. O aparador que me ajudava me levava para a área do lar das crianças para me ensinar a volitar, né? Então, experiências do plano espiritual, né, Braz? Então, essa antecipação dessas lições, coisa que nós aprendemos na teoria, através dos ensinamentos doutrinários, também nos prepara para essas novas experiências. Cabe a nós agora saber fazer bom uso delas. Né, me lembro que o nosso amigo Reinaldo, que já desencarnou inclusive, né, participava dos nossos estudos, dos nossos trabalhos e tudo mais. Eu me lembro que ele me contou uma vez que ele foi prestar uma homenagem, né, para uma pessoa conhecida que havia desencarnado, e aí quando ele chegou lá ele foi reconhecido por ser espírita, né, por algumas pessoas da relação dele. E aí rapidamente ele colocou: nossa, você que é espírita, você pode fazer uma prece para nós? Quer dizer, você que é espírita, mas por que em especial ele ser espírita tem que fazer a prece dele, né? Ele pensou rapidamente ali para processar a informação, ele falou: tudo bem, eu faço a prece. Ele fez um Pai Nosso. E aí ele colocou assim, mas a gente conversou depois, debateu um pouquinho sobre isso, né? E ele falava assim: naquele momento, o que eu mais achei importante não era fazer uma pregação doutrinária. Era fazer uma prece, era levar uma consolação para as pessoas numa linguagem que ela compreende. Então, quer dizer, foi aquele momento assim aquele insight que ele teve assim de extrema sabedoria, de extrema sensibilidade, de não violar, né, a crença das pessoas, porque se você faz uma prece espírita, né, falando dos bons espíritos, falando dos espíritos amigos, falando da continuidade no mundo espiritual e tudo mais, e você tem um evangélico naquele meio, de imediato você quebra aquela corrente tão positiva, tão importante para aquele momento em especial, né? Então, isso acabava sendo algo bastante sensível, e ele teve essa percepção. Bom dia, Ajuda. Ele teve essa percepção. E aí então ele fez aquela prece, né, com aquela voz doce e mansa que ele tinha, né, fez aquela prece sentida, aquela prece sensível, com muito carinho e tudo mais, e todo mundo acompanhou, independente da crença, porque todo mundo conhece o Pai Nosso. Católico, evangélico, umbandista, espírita. De repente ele fez, todo mundo entrou naquele pensamento uníssono naquele momento especial. Em vez de ficar evocando ideias espíritas e tudo mais, não era o momento. Então, é situações assim que a gente vai aprendendo, né? Cada ambiente, cada grupo de indivíduos, cada situação, a gente vai se adaptando, buscando sempre aquilo que é o melhor. Porque nós não sabemos ainda exatamente qual é a postura correta. Aquilo que nós achamos que é o correto, você vai num sepultamento, por exemplo, de um evangélico, as pessoas que estão lá terão uma postura diferente. E que não significa que seja mais ou menos eficaz. Mas para aquele momento, para aquelas pessoas, aquilo era o especial. Então nós vamos, com o tempo, compreendendo um pouco mais e ajustando as nossas ações a essas situações. E lembrando mais uma vez, né, porque nós falamos sobre orar pelos espíritos sofredores e orar pelos mortos, a primeira coisa que a gente pensa é no morto que acabou de morrer. Mas é naquele morto que desencarnou, por exemplo, há 3, 4 anos, que continua sofrendo. Ele acaba sendo esquecido? Então seria como se fosse aquele fogo de palha, né? A gente faz aquela oração naquele momento inicial e depois ele fica esquecido. Fica ali, ao Deus dará a própria sorte, porque ninguém mais lembra dele. E na verdade ele continua precisando. Nós não sabemos qual é a sua condição. E pelo fato de nós não termos essa informação, isso acaba fazendo com que nós não tenhamos, né, a postura correta, a postura ideal para esse auxílio no plano espiritual. Nós não sabemos como as coisas estão. Agora, por exemplo, nós tivemos em Brumadinho. Estão aí lembrando, né, quanto tempo já se passou daquele acidente.
No começo eram preces, eram missas, e agora? Eles são lembrados como? Apenas naquele sentimento de revolta, porque aquela família, por exemplo, que lembrava daquela pessoa que desencarnou naquele terrível acidente, ou incidente, né? Então fez ali a missa, lamentou e tudo mais, agora ela está correndo atrás de processo, está querendo saber quem é o responsável, quer que a gente seja presa. Então a memória do familiar que desencarnou se tornou, na verdade, uma referência agora de ações, muitas vezes impregnadas com revolta. E é isso que falta para nós, né? Então temos ainda essa dificuldade. O Leonardo colocou os entes queridos que já partiram há mais de 1 ou 2 anos em geral, esquecemos também sim. Então, é exatamente essa dificuldade que a gente tem. Nós sabemos muito na teoria, mas na prática é difícil, exatamente porque não temos essa informação. E o Dudu colocou, né, te digo mais, a gente que é vidente, né, e chega num cemitério, alguns irmãozinhos vêm até você pedir prece para ele. É daquele pensamento que avassala a mente dele há tempos, né? Então, quantos exemplos nós tivemos, principalmente nos livros de André Luiz, que relata para nós, né, essa vivência no mundo espiritual desses espíritos que estão ali pedindo ajuda, que precisam de ajuda. O Braço colocou, agora mesmo morreram muitas mil pessoas em furacão que passou pela África, né, continuam indiferentes na mídia. Ficaram apenas uma catástrofe, né, Braço? Então, assim, quando se organiza, né, porque quando é muito mais fácil a gente fazer esse tipo de trabalho em grupo, né? Então nós encontramos ali grupos em igrejas, grupos em centros espíritas, que são aqueles grupos de preces, né? Muitas vezes esses grupos são motivados pelos pedidos, né, conforme a demanda. Então, assim, olha, eu queria que você dirigisse uma prece para fulano. Aí vem o outro e pede também uma prece para fulano. Né? E muitos desses grupos tomam a iniciativa. Vamos fazer uma prece por todos aqueles que são suicidas. O Divaldo fazia isso, a Dona Ivone fazia isso, o Chico sempre fazia isso. Então ficavam procurando ali, né, nos obituários, pessoas que a gente via numa situação que precisavam de preces. Então, quer dizer, a melhor forma que nós tínhamos de ajudar o plano espiritual. Por isso nós temos ainda muito que aprender e muito que se transformar também, muito que transformar também aqui no nosso comportamento. Exatamente, Dudu. Continuando aqui para nós, vamos lá. Lendo aqui então, eu não lembro se eu li para vocês a mensagem de Miramês, mas a gente lê de novo, vale a pena ler de novo. Então, orar pelos mortos. Devemos sempre orar pelos espíritos desencarnados, principalmente pelos sofredores que ignoram a bondade de Deus. Mesmo que seja uma alma devedora em todas as circunstâncias, violenta em todas as suas atividades, devemos a ela um gesto cristão, oferecendo as nossas orações, o nosso carinho, para que possa modificar suas intenções e despertar em seu coração o interesse de ser útil aos que sofrem igualmente. Não é perda de tempo, como alguns pensam e certas filosofias ensinam. É dever do homem de bem orar pelos que sofrem ou causam sofrimento aos outros. São os doentes que precisam ser tratados. Aí a gente já lembra também, né? Quem aqui já fez uma prece por algum criminoso que desencarnou numa troca de tiros que passou na televisão? Difícil, né? Mas são exatamente ali os doentes que precisam de tratamento, né? Não são os sãos que precisam de médico, como lembra o Evangelho. A prece não vai mudar os desígnios de Deus, nem diminuir as provas dos que incorreram em falta. Porém, é força poderosa que parte do coração misericordioso que se instrui com Jesus. O Mestre é a misericórdia viva que veio de Deus para a humanidade. A oração tem o poder de levar ao desesperado a paciência, ao violento a calma, ao odiento o amor, ao sofredor o alívio. É nesse processo de socorro que se vê o tesouro da prece, quando feita por amor às criaturas. E ainda mais, a súplica direcionada a outrem tem a propriedade de condicionar no espírito visado os sentimentos que a acompanham, de modo que o aliviado medite sobre essas bênçãos e tenha o ensejo de modificar seu modo de vida, passando a trabalhar dentro de si e aprimorando seus pensamentos, palavras e obras pelo simples toque de uma oração a serviço da caridade.
Oremos sempre, entretanto esquecendo o fanatismo que sempre carrega consigo o apego às coisas materiais. Acreditando mais nas formas do que na oração, do que na energia que circula em nome daquele que é tudo para nós outros. Se devemos orar pelos mortos? Claro que devemos. Eles são os mesmos que antes carregavam o fardo físico, e a energia circulante divina da oração, quando é doada por amor, tem o poder de buscar a criatura visada em qualquer lugar do universo em frações de segundo, envolvendo o espírito doente e abatido no carinho e no amor que se desprendeu dos sentimentos de quem ofertou a oração nas linhas da caridade. Isso para nós também é de difícil compreensão, de entender a força do pensamento, a sua velocidade, o seu efeito. Para saber orar do modo que Jesus ensinou, necessário se faz que amemos a Deus sobre todas as coisas e em todas as coisas. Nesse ritmo de súplica, o que ora já está vislumbrando o reino da felicidade e gozando do reino de Deus, como espírito livre de todos os agravos com que a humanidade possa tentar atingir seu coração. Para buscar o Evangelho, para buscar no Evangelho mais segurança quanto à conduta da alma iluminada, verifiquemos o que o Mestre disse, anotado por Marcos, no capítulo 12, versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousa interrogá-lo. O primeiro passo para o caminho da serenidade é não responder à ofensa, porque o agravo vem com o magnetismo inferior do ofensor e cria ambiente para discussões estéreis, de modo que pode surgir a discórdia e mesmo inimizade a durarem por tempo indeterminado. A violência é fonte de sofrimento e mal-estar, e em seu lugar deve nascer o perdão, porque ele assenta todas as fúrias. Se o ofensor continuar, os espíritos superiores isolarão suas investidas no homem de bem, e ele ficará a sós com suas maldades e suas paixões inferiores. É útil, sim, orar pelos espíritos sofredores em qualquer estágio em que eles se encontrem, pois a prece do coração em Cristo é luz que estabiliza a harmonia onde for direcionada. Então aqui, orientação de Miramês para nós. André colocou no grupo Vibração Espineste aos domingos, às 22 horas, é uma oportunidade que temos de continuar a orar por todos, familiares e amigos e desconhecidos. É um trabalho que a gente tem aqui no Paul Talk, todos os domingos, às 10 horas da noite, meia hora de trabalho na sala Espiritismo Net Vibração. Então ali são acolhidos todos os pedidos para encarnados e desencarnados naquele trabalho de prece. Então é uma iniciativa sempre valiosa e mais importante ainda para aqueles que participam dela. Não apenas o público, mas os trabalhadores, os visitantes, que colaboram também nesse momento de prece. Muito importante. Próxima questão para nós, vamos lá. Saindo um pouquinho agora desse tema, 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece dos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? A resposta: como o Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a ele mesmo a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes dirigis em favor daquele que vos inspira afeição é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele, e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo
não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. Então aqui nós temos, né, essa recomendação, né, que orar pelos mortos não adianta, porque o espírito que desencarnou já vai seguir o seu destino e nada pode ser feito para mudar. Se ele é um espírito mau, ele vai para o inferno ou se ele vai para o purgatório. Então, quer dizer, após a desencarnação, é o destino que conduz esse espírito. E aqui a resposta para nós é não, não é. Né? Porque lembrando sempre, o que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? Nós já vemos que esse tipo de pergunta diz respeito a alguém que não tem, por exemplo, a afinidade com a doutrina espírita, mas traz, né, tem ali a sua crença baseada nas escolas tradicionais, nos ensinamentos das escolas tradicionais. Então a resposta dos espíritos é, mesmo que, supondo que não faça efeito nenhum, só o fato do espírito ser lembrado já é para ele algo diferente. Mas no nosso caso, então, quer dizer, os dogmas acabam perdendo completamente o seu valor pelo esclarecimento que nós temos. A ideia, né, da condenação eterna, do paraíso eterno, dos locais onde cada um fica, isso para nós, não tendo esse valor, nós vemos o mundo espiritual por uma dinâmica completamente diferente. Mas cada grupo, a gente lembra sempre, vai evoluindo, vai se desenvolvendo com o tempo. Hoje nós estamos aqui na doutrina espírita, mas e na nossa última encarnação? Onde estávamos e em que acreditávamos? Será que nós éramos tão dóceis assim para aceitar os ensinamentos doutrinários, ou nós éramos perseguidores? Basta lembrar que Paulo de Tarso era perseguidor dos cristãos e depois, de uma hora para outra, entre aspas, né, acabou se transformando num grande divulgador do cristianismo. E no nosso caso? Dá a impressão de que todos nós nascemos espíritas, sempre fomos espíritas e até mesmo participamos lá da fundação da doutrina espírita. E na verdade nós poderíamos ter no passado sermos aqueles que eram completamente indiferentes e até mesmo rejeitávamos a doutrina. Então o tempo vai modificando o nosso modo de pensar. Cada um de nós ali tem o seu valor, seus valores, cada um de nós ali foi desenvolvendo esses valores no seu devido tempo. Então hoje nós temos, né, aquele que diz que não adianta fazer prece. Mas a gente sabe que no fundo, né, todo mundo sente saudade e pelo menos espera que as pessoas estejam melhores. Em nosso atendimento fraterno, nós temos contato, né, com pessoas que fazem solicitações assim, olha, eu sou católico, eu sou evangélico, mas eu gostaria de saber como minha avó está. Ela desencarnou no dia tal, tal, tal. São perguntas assim que chegam para nós. E aí então nós levamos a resposta, né? Primeiro levando um esclarecimento sobre o que é a desencarnação. Principalmente percebendo que a pessoa não é alguém que tenha o conhecimento sobre os temas doutrinários. Então ela traz ali uma ideia dogmática, ela traz uma ideia diferente, mas a gente percebe que o coração dela pede uma resposta para saber como a pessoa está. Nosso formulário tem ali, você é espírita? Ela coloca não. Aí depois ela põe na descrição, eu sou evangélica tal, mas minha avó desencarnou, a gente se amava muito, eu estou sofrendo muito, eu queria saber como é que ela está. Então quer dizer, o dogma diz que não, mas o coração pede que sim. E isso é bom, né? Porque nós estamos vivendo tempos diferentes da época de Kardec. Naquela época a doutrina espírita era combatida por ser uma doutrina nova que ia contra tudo aquilo que eles acreditavam. Hoje as ideias espíritas estão tão difundidas e tão presentes no dia a dia das pessoas que mesmo que elas não acreditem, pelo fato de gostarem de estar naquela religião, de estarem ali naquele caminho, naquela filosofia, existem situações que não são preenchidas por aquilo que ela aprendeu a acreditar. Então ela busca algo mais. E quando se fala sobre perda de ente querido, talvez seja a dor mais dilacerante que alguém possa sentir. Não existe qualquer dor física que se compare a uma dor moral, uma dor que afete o coração numa perda de um ente querido. E aí nós falamos não apenas em desencarnação nas famílias, nós falamos realmente naquela sensação de perda de um ente realmente querido.
E aí então ter essa esperança de que existe uma continuidade, de que existe algo mais além da vida física, realmente traz para nós aquele alívio daquela angústia que se sentia. O Brás colocou, imagine que o Padre Quevedo ainda vai ser o maior divulgador da doutrina espírita do mundo, né? Em uma próxima encarnação, né? De repente nós fomos os Quevedos do passado, né, Brás? Hoje estamos aqui falando. Então, assim, tudo vai se modificando. Última questão, 666. Podemos orar aos espíritos? Parece meio óbvia essa pergunta, né? Mas mais uma vez nós temos que contextualizar essa pergunta na época em que nem se acreditava na comunicação com os espíritos. Então Kardec pergunta, podemos orar aos espíritos? A resposta, podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu papel está na razão de sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Né? E aqui então, essa pergunta ela é interessante porque muitas preces que são dirigidas aos espíritos são pedidos de ajuda. Já não são mais preces falando sobre saudade, falando sobre a continuação, sobre o despertar da consciência do espírito. Aquela pessoa que desencarnou e a gente faz aquela prece, poxa, vem me ajudar, me ajuda a resolver esse negócio. Então, quer dizer, podemos orar para os bons espíritos, espíritos familiares, espíritos amigos, até porque nós temos essa instrução aqui no mesmo, o Livro dos Espíritos, que fala sobre os anjos da guarda, espíritos protetores, né? Mas é natural, né, André? A nossa fragilidade, as dificuldades que nós enfrentamos, faz com que a gente peça ajuda, né? Como qualquer criança. Nós somos espíritos imaturos ainda que agimos de uma forma impulsiva e nem sempre temos forças para responder pelas consequências. Então os pedidos de ajuda chegam. A grande questão é os espíritos a quem dirigimos ajuda. Esses espíritos, eles podem nos ajudar na resolução dos nossos problemas? Eles têm condições de fazer isso? Quando a resposta vem, são eles mesmos que fazem? Quando nós estudamos o Livro dos Médiuns e falávamos sobre as mensagens que chegavam com assinaturas de alguns espíritos conhecidos, Kardec perguntava se são eles mesmos que chegam. E aí então a resposta é que muitos grupos acabam, por autorização desses espíritos, e autorização a quem de direito no mundo espiritual, assinam em nome desses espíritos pelo fato de trabalharem de uma forma semelhante, pelo fato de terem o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Então, nesse caso, nós temos ali, você faz um pedido para alguém que desencarnou. Me recordo de um problema que se enfrentava na família. A minha avó havia desencarnado, coitadinha dela, devia estar ali lutando pelo equilíbrio dela, pelo desenvolvimento. E aí então as preces, vó, vem me ajudar, me ajuda a resolver isso. Então era aquele pedido, sentido, era aquele pedido sincero, mas a pergunta é, será que ela tinha condições de ajudar naquele problema que estava sendo enfrentado? Será que alguém ouvia essa prece? E aí então nós começamos, junto com essa mesma questão. Bom dia, Juninho. Junto com essa questão, se nós podemos orar pelos espíritos, nós temos que entender toda a mobilização dos espíritos, de que forma que esse trabalho se organiza no mundo espiritual, envolvendo aquele que faz o pedido, envolvendo aquele que recebe o pedido, envolvendo aquele que realiza o pedido e analisando o pedido propriamente dito. Como é colocado para nós, as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. E a gente lembra que preces que são feitas trazem ali um conteúdo bastante humano, bastante terreno. Quantas vezes nós nos deparamos com situações assim, eu amo aquela pessoa, mas ela não gosta mais de mim, eu queria que vocês fizessem uma prece para que ela voltasse para mim e me amasse. São pedidos naturais, Quando a gente fala sobre as questões do coração, muitas vezes a gente perde um pouco da razão, A própria paixão em si,
deixa a gente assim um pouco meio destrambelhado. E é então pedidos desse tipo. E é então exatamente o que os espíritos respondem aqui. Que tipo de pedido é esse? Né? Que tipo de pedido que nós dirigimos para o mundo espiritual? Muitas vezes desejando ali algo muito mais voltado para os nossos caprichos, para o nosso egoísmo, do que algo realmente construtivo. Nesse caso, né, como sempre, os espíritos são tão amorosos que eles podem até não atender à solicitação, mas o conselho vem para despertar em nós um entendimento melhor sobre aquela realidade. O Arnaldo colocou, né, ontem, falando sobre passe com uma pessoa, comentei com ela que o primeiro ato é pedir que os bons espíritos intervenham. Nesse momento, transferimos o trabalho para os amigos e deixamos de realizar o nosso, que é a doação fluídica e o altruísmo, né? A pessoa ficou muito brava. E é mesmo, né, Arnaldo? Né, porque a gente sempre tem aquela... Nós nos esquecemos do nosso principal papel. Porque o médium ainda tem aquela ideia de que ele é apenas um veículo. Né? Como o próprio nome diz, médium, ele é medianeiro, é aquele que fica no meio, é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Só que ele se coloca como intermediário passivo, e não intermediário ativo. Porque ele é o trabalhador. Né? O que os espíritos fazem é complementar aquilo que cabe a cada um de nós. Porque, do contrário, qualquer pessoa poderia fazer isso. Então, falta para nós realmente esse esclarecimento, da gente sempre imaginar que os espíritos fazem tudo e nós somos apenas espectadores desse trabalho, né? Quando ela entrou no passe magnético, eu pulei fora do assunto, senão ia dar briga. Pois é, ia dar ali uma descarga negativa, ia virar trovoadas ali em vez de ser transmissão de passes, né? O Braz lembrou ali, né, as promessas que são feitas, né, de resolver problemas, de trazer amor de volta, né? Como a gente encontra isso, né, Braz? Como isso acaba sendo presente? E, na verdade, nós vemos ali a questão da oferta e da procura, uma questão de demanda. Se existem pessoas que prestam esse tipo de trabalho, é porque existem aqueles clientes que buscam esse tipo de serviço. E no mundo espiritual nós encontramos ali toda aquela fantasia, toda aquela ilusão, muitas vezes os espíritos interferindo de um modo bastante destrutivo no nosso meio. Interferindo naturalmente, respeitando a lei de afinidade, né? O indivíduo lá, eu paguei por uma assistência espiritual, e aí então o meu namorado realmente voltou. Muitas vezes ele volta ali completamente dominado por aquelas energias, né, sem ter qualquer condições de exteriorizar o seu livre-arbítrio. Exatamente porque ele próprio apresentou condições para esse tipo de influência, né? Então, cada um é atendido naquilo que precisa e cada um é atendido naquilo que merece. E aí nós utilizamos aquela expressão popular que diz, né, cuidado com seus desejos porque eles podem se realizar. E depois ele traz ali o seu preço, né, principalmente quando nós desequilibramos, né, as leis naturais com as nossas ações, com as nossas escolhas. Então, meus amigos, fechando por aqui esse item número 3, número 4, sobre a prece, a gente vai só fazer a leitura aqui da orientação de Miramês com relação a essa mensagem. Orar aos espíritos, diz assim para nós. É dever do ser humano orar buscando os espíritos superiores, agradecendo os benefícios recebidos deles e pedindo ajuda, desde quando o pedido seja submetido ao Todo-Poderoso, e que tenha justa finalidade em benefício coletivo, não ultrapassando as necessidades reais de cada um. Quando fala a necessidade real de cada um, é muito interessante. A gente vê assim que são pedidos feitos com muita sinceridade. Então você vê assim alguém que quer, por exemplo, arrumar um emprego. E ele fala assim, Deus me ajuda a arrumar um emprego naquela empresa que eu estou desempregado. Só que as pessoas que estão lá estão empregadas. Para ele poder entrar, alguém vai ter que ser demitido. Significa então que os espíritos vão provocar a desgraça de alguém para atender ao pedido de alguém? Quando ele diz assim, né, Deus me ajuda a passar no vestibular.
tem 30 vagas. Significa então que você vai ocupar uma das vagas e outras centenas de jovens que também estão estudando ou prestando concurso, seja lá como for, eles então vão ser esquecidos? Ou mais do que isso ainda, né, quando a gente vê até, se torna até uma situação meio ridícula. Senhor, me ajude a ganhar o campeonato, me ajude a ganhar aquela medalha. Quer dizer então que para você ganhar o campeonato, Deus tem que fazer com que o outro caia na desgraça? Então, por mais verdadeira que sejam as nossas, por mais verdadeiras que sejam as nossas intenções, por mais sinceros e até de boa vontade que sejam os nossos pedidos, não significam que eles serão atendidos. Então, o que os espíritos vão fazer, como eu falei para vocês, sempre amorosos e sempre muito pacientes, eles vão então fazer com que nós tenhamos mais determinação naquilo que nós estamos buscando. Então vão despertar em nós mais confiança, vão despertar em nós mais a vontade de fazer, mas o trabalho é nosso. Para arrumar aquele emprego, pode ser que aquela empresa não tenha, mas os espíritos vêm e dizem, olha, acorda cedo amanhã de novo, que a gente vai te dar essa confiança, esse estímulo, para você continuar ali, indo de porta em porta procurando um emprego. Mas não peça para tirar o emprego de alguém para você ocupar aquela vaga. Não é assim que funciona. Você é o pai de família que tem o seu emprego, mas tem um pai de família que está ocupado lá. Como é que nós vamos trocar um pai de família pelo outro? Então esse tipo de pedido que nós encontramos no nosso dia a dia, que são pedidos sinceros, como eu falei para vocês, mas de tão sinceros que eles são, eles acabam sendo ingênuos. Porque nós não compreendemos o mecanismo da vida da forma como deveria ser compreendida. A Miriam colocou, né, tem até uma tirinha que mostra um animal pedindo para ser salvo do leão, e o leão agradecendo o almoço. Pois é exatamente isso. Né, tem essa questão, né, e vendo esses documentários, né, Miriam, sobre vida no mundo animal, a gente vê então assim aquela raposa, né, tem uma cena muito interessante, mostra assim aquela raposa, aquele monte de patinhos, né, aprendendo a voar, então eles saem da pedra, correm em direção à praia e as raposas malvadas estão lá, aí a raposa vai, pega aquele patinho, a gente fica com aquela raiva da raposa, aí ela pega, ela vai para 3 raposinhas que estavam esperando ela na toca. E agora? Como lidar com isso? Marion, eu estou aqui lendo o Livro dos Espíritos comentado de Miramês. Vou pôr o link para você aqui. E ele traz aqui um índice com todas as... Está aqui, ó, esse livro. E aí então traz para nós os comentários sobre todas as questões. E continua aqui o texto para nós, vamos a ele. Os espíritos, mesmo os que se encontram na faixa dos seres angélicos, foram companheiros que já estiveram reencarnados na Terra ou em outros mundos, buscando o que hoje buscamos. A distância que existe dos encarnados a eles é na ordem do tempo. Eles são mais velhos no que tange à idade do espírito. Portanto, já estão livres da ignorância e vivem no amor e pelo amor. Eles são os agentes de Deus encarregados de socorrer os que sofrem, encarnados e desencarnados, e as suas funções são exercidas nos 2 planos de vida. Já pensaste se os espíritos sublimados fossem viver somente de contemplação, como se referem a alguns dos religiosos que esqueceram o valor do trabalho nos 2 mundos? Disse Jesus, meu Pai trabalha sempre, e eu opero constantemente. Todos podem pedir, mas receber fica sobre a quiescência de Deus. Ele, somente Ele, decide se os seus agentes podem nos socorrer ou não o que pedimos. Podem nos conceder ou não o que pedimos. Busquemos incansavelmente a reforma íntima, verificando todos os sentimentos, fazendo uma seleção e passando a mudar a ordem dos pensamentos de modo que eles se organizem com a consciência em Jesus. Nesse trabalho de ascensão, Deus sempre atenderá a nossos pedidos. Mais uma vez aqui, nesse trabalho de ascensão, Deus sempre atenderá aos nossos pedidos. Ele investe nos nossos trabalhos de autoeducação, concedendo-nos a paz, a saúde e a alegria. Os espíritos superiores têm dons despertados em todos os sentidos, e quando oramos com fé e sinceridade,
emitimos ondas luminosas com poderes extraordinários, que chegam a eles com a mensagem do que solicitamos. E essas almas redimidas sentem prazer em nos atender, pois essa é uma das suas funções, de fortalecer o ânimo dos que desejam trabalhar em favor da harmonia universal. Jesus sempre falava aos seus agentes de luz, como Marcos anotou no capítulo 13, versículo 5. Então Jesus lhes respondendo passou a dizer: Vede que ninguém vos engane. É preciso que os espíritos superiores estejam bem aparelhados nas suas sensibilidades espirituais para conhecerem os seres humanos acostumados a enganarem, para que eles não se enganem nas solicitações extravagantes. Os espíritos encarregados de andar com os homens da terra os conhecem bem. No entanto, por vezes, o amor maternal ou de companheiros de muitas eras pode ceder a coisas que, em vez de ajudarem ao companheiro, podem piorar e fazê-lo sofrer mais. Mas o anjo da guarda encarregado de guiar cada ser encarnado, em muitos casos retifica o concedido, para que o tutelado não caia em novas tentações. Os problemas, as dores, enfim, os infortúnios, são freios para os encarnados. O que pensamos ser mal, são vistos para não cairmos como no mal verdadeiro. Quando o saber bater as suas portas, juntamente com a espiritualidade, que não se interessem por bens materiais, e quando pobres, que busquem a riqueza, quando necessário, mas com honestidade. É bom que oremos pelos outros aos espíritos puros, pedindo a eles que deem à humanidade, acima de tudo, a compreensão espiritual. Então aqui o que reforça Miramês para nós é a importância dessa compreensão espiritual. E tendo a compreensão espiritual, vale a gente reforçar tudo isso, diz respeito inicialmente à própria compreensão das leis naturais. Nenhuma ação negativa vai trazer para nós um resultado positivo. Todo o bem que nós desejamos construir ou conquistar deve ser alcançado com uma atitude também do bem. Só que pelo fato de nós ainda vivermos essa imaturidade espiritual, faz com que nós vejamos a nossa vida ainda muito ligada a essa realidade do nosso dia a dia. Então, quando nós temos ali nos próprios 10 mandamentos, quando nós temos ali não levantar o nome de Deus em vão, o que significa isso? Exatamente esse tipo de ideia, de nós sempre pedirmos esse amparo, pedirmos esse auxílio para aquilo que para nós inicialmente pode ser negativo. E segundo, e o que geralmente acontece, é que sempre vai trazer prejuízo para alguém. Mas os espíritos, felizmente nós contamos com instrutores e espíritos bastante sábios para avaliarem cada uma dessas situações. E como nós sabemos, daquela passagem que eu sempre trago para vocês, que Deus nos julga pelas nossas intenções, mesmo que nós queiramos mascarar com os nossos pedidos, com os nossos dramas, as nossas intenções são muito claras e muito legíveis para esses espíritos que sabem ler. E nessa leitura sabem exatamente o que nós precisamos. Muitas vezes até chega para nós a dor bater na nossa porta, porque primeiro é aquele bloqueio que vai nos impedir de seguir um caminho perigoso. E segundo, é uma forma de despertar a nossa consciência. E até nisso temos o nosso merecimento também. Então, meus amigos, encerrando aqui esse item sobre a prece, que acabou sendo muito mais proveitoso do que eu imaginava, porque era um capítulo pequeno e eu achei que a gente fosse passar rapidamente por ele. Mas, na verdade, nós conseguimos aqui explorar cada uma dessas situações, muito mais do que a prece em si, nós conseguimos compreender de uma forma muito melhor a nossa relação com o mundo espiritual, a nossa relação com os espíritos, a nossa postura, as nossas ideias. E quando eu falo nossas, a gente pode ter essa ousadia de expandir para toda a humanidade. Porque embora cada um tenha ali um interesse próprio, um interesse diferente, o mecanismo acaba sendo o mesmo para todos. Então são os nossos pedidos aqui voltados para os nossos interesses materiais e os espíritos nos atendendo de acordo com os nossos interesses espirituais. E mesmo que nós não compreendamos agora,
o resultado virá em nosso benefício. Então a gente vai encerrando por aqui. O próximo item que nós vamos estudar, deixa eu pegar aqui rapidamente, ele vai tratar de... deixa eu voltar um pouquinho aqui, só um instante, por favor. Ele vai trazer para nós aqui um pouquinho sobre o politeísmo, que também são apenas duas questões que Kardec apresenta aqui, mas é muito importante para nós entendermos, né, esse politeísmo no que diz respeito a muitos deuses que são adorados, e ao mesmo tempo esse politeísmo que nós vivemos, embora todos adorem o mesmo Deus, cada um interpreta essa divindade de acordo com o seu interesse, com a sua capacidade. Então é aquele meu Deus, não o seu, porque o meu Deus fala isso, o seu Deus não fala, e nós falamos da mesma pessoa. Então é um politeísmo no que diz respeito a muitos deuses que são adorados, né? Hoje nós temos, falaremos um pouquinho mais depois sobre isso, mas nós temos, por exemplo, o hinduísmo, que tem mais de 3.500 deuses que são adorados, né? Mas no passado todos viviam em função dessas divindades, cada uma atendendo a uma necessidade particular de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada grupo, né? Então falaremos um pouquinho sobre esse tema, né? O que é para nós agora muito mais uma instrução muito mais voltada para o intelecto do que para os valores, né? Porque a nossa compreensão de Deus já se desenvolveu um pouco mais, né, a partir dos nossos estudos. E depois, no item número 6, nós falaremos também sobre sacrifícios. Kardec viu, né, a importância desse tema, porque era um comportamento do passado e ainda é um comportamento atual. Embora nós vejamos sacrifícios como execuções, com sangue e tudo mais, nós temos muitos sacrifícios morais que nós fazemos, voltados para essa adoração, que nós teremos oportunidade de refletir sobre tudo isso. O simples fato de nós pagarmos uma promessa, por exemplo, nós em geral, né, nós humanidade, de fazermos ali um sacrifício nosso, né, sacrificando o interesse nosso para adorarmos a Deus, isso tudo também vai ser questionado. Então, também, tanto o politeísmo como os sacrifícios, como a princípio parecem ser temas sem muito valor para o nosso aprendizado, né, já que nós, como estudantes da doutrina espírita, temos tantos temas à nossa disposição, se nós olharmos por uma perspectiva diferente, nós veremos que nós estamos diretamente envolvidos com ele. Quantas pessoas fazem caridade a título de sacrifício para receber alguma coisa em troca a partir dessa lei de adoração? Então, em vez de pensarmos em sangue, nós pensamos em atos, né? Mas veremos tudo isso com mais calma depois. O Braço colocou, né? Pois é, André, né? André fez uma viagem aqui para São Paulo e no meio da estrada encontrou um peregrino, né? Pagando ali a sua promessa, indo em direção à Basílica, né? Então trazia ali experiências bem interessantes, né? Esse tipo de tema, né, seria bem interessante de ser abordado ali no mês de outubro, ali próximo, né, o dia 12 de outubro, né, dia da padroeira do Brasil, dentro do calendário católico. E aí nós temos, né, muitas peregrinações indo em direção a esses centros religiosos, né? Então muita coisa para a gente poder conversar depois. O Braço colocou, né, hoje está bem melhor. Antes sacrificava animais para acalmar as fúrias de Deus. Antes sacrificavam humanos, né, Braço? E mais do que isso ainda, né, já tendo a ideia do sexo como pecado, ainda sacrificavam ainda as mocinhas virgens pobrezinhas. Na flor da idade ainda, toda a vida pela frente, e de repente eram executadas, né, a crueldade do homem